entender, no hebraico é malachi, que significa meu mensageiro. Lembra que anjo é malach? Malachi. É um derivado de malach. Então, Malaquias, não sei por que vira assim Malaquias, né? Malachi vira Malaquias. Não sei explicar, tem que ver esse pessoal de línguas ali para explicar essas coisas, né? Então, Malaquias foi um profeta levantado por Deus para falar ao povo judeu após o período em que ficou exilado na Babilônia. Então, eles já estavam falando aramaico, não é? O período é mais ou menos 450 a 400 anos antes de Mashiach. Israel está voltando da Babilônia, vai para a terra de Canaã, e nesse período é que aparece Mashiach. Mas antes tem Malaquias, Neemias, amém? Se localizou aí? Ou possivelmente durante a ausência de Neemias que Malaquias apareceu, porque Neemias foi para Israel, reuniu o pessoal lá, deu ordens e depois de um tempo ele voltou lá para a Babilônia para resolver os assuntos que ele tinha lá. Ele volta um tempo lá para a Pérsia, hoje chamada Irã. Então você percebe que o Irã não é novidade na vida de Israel. Não, é coisa antiga essa guerra. Israel ficou mais de 70 anos no exílio por ter quebrado o pacto. Isso às vezes nem a igreja entende. Por que Deus tirou Israel de Canaã? Porque quebrou o pacto que fez com Deus. Muita gente não entende isso. Muita gente fica perguntando, poxa, Deus não é poderoso? Como é que permitiu tirar Israel de Canaã? Porque Israel quebrou o pacto, está dentro do pacto. Se você ler o que Deus falou a respeito do pacto, você vai ver o porquê que Israel está espalhado por toda a terra. Por que derrubou o templo? Deus fala através de Salomão. Se quebrarem o pacto, me desobedecerem, eis que lançarei essa casa que chama pelo meu nome no chão. Deus falou isso. Quando Yeshua falou em Mateus 24 que não ficaria pedra sobre pedra, Yeshua não estava profetizando. Ele estava reafirmando o que foi estabelecido no pacto. Então, você está falando para Israel que não ficaria pedra sobre pedra naquela casa, porque Israel tinha quebrado o quê? É isso. Amém? E mais, o templo vai ser reconstruído? Vai. Yeshua comprova isso, porque ele diz o quê? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, com certeza absoluta, o profeta falou Jeremias e Yeshua confirma que o templo será reconstruído. Rafael, que tempo? Não sei quando será, mas que vai ser, vai. Amém? Tomara que seja bem breve. Então, Israel ficou mais ou menos 70 anos no exílio por ter quebrado o pacto. Absorveu costumes babilônicos, passou a falar o aramaico, língua oficial dos caldeus, fundadores do Império Babilônico. Essa língua aramaica e hebraica tem o mesmo tronco, vamos dizer assim, igual o português, o espanhol, o francês. Não parece que você entende francês? Parece. Por que parece? Só parece. Por que parece? Porque são línguas originárias do mesmo tronco. As nossas línguas, francês, espanhol, português, saem do latim romano. Romano. É romeno, não. Não, língua. Romeno é uma outra. Tá. Então, isso. É o latim falado errado. É o latim falado nós vai, nós vem. Aí foi indo, virou uma língua. É verdade, é o latim mal falado pelo povo. Ouvia, repetia. Então foi gerando línguas disso, porque são séculos, né? Então gerou o português, o espanhol, o francês. Eu acho que até o inglês absorveu alguma coisa do latim. Amém? E o hebraico é a mesma coisa.
O hebraico é muito parecido com o aramaico. Não é igual, mas tem muitas palavras parecidas. Pronúncias às vezes diferentes, igual o português e espanhol, tá bom? Amém? Então, você pode imaginar, sob o ponto de vista humano, não é? Israel ficou lá quase 70 anos, aprendeu coisas babilônicas, concorda? Língua babilônica. Inclusive, aconteceu um negócio interessante. Quando Israel volta da Babilônia, Israel volta com um problema. E todo mundo sofre, passa por isso, quem conhece Deus. Começa a sofrer, o que você fala? Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. É ou não é? Não é verdade? Israel volta sim da Babilônia. Israel volta duvidando do amor de Deus por eles. Você pode imaginar, estou falando sobre o ponto de vista humano. Até o dia de hoje, Israel não compreende porque Deus permitiu a derrubada do segundo templo. Se você perguntar aos rabinos, eles vão dizer que foi sem causa a derrubada do templo. Porque não compreende, sob o ponto de vista humano. Não compreende. E a expulsão de Israel da terra de Canaã. Eles não entendem. Então, você pode entender o que tinha no coração daqueles que voltaram do exílio babilônico, que já são filhos da geração que foi. E mais, já estão com dificuldade de conhecer a Torá e o Taná. Por quê? Porque já estão falando outra língua. Já está o quê? Gerando uma barreira, um impedimento. Sob o ponto de vista humano, repito, veio no coração deles o que? Deus não nos ama. Porque a gente vivia bem na nossa terra. Veio os assírios, levaram Israel, a nação do norte. E vem os babilônicos e levam a nação do sul. Então, Deus não nos ama. Estou 70 anos preso lá, já não consigo ler Torá. Então, a conclusão é o quê? Deus não nos ama. Malaquias fala sobre isso. Então, se você chegasse lá e dissesse a eles, está escrito que Deus ama vocês, Israel, eles te questionariam, em que Deus tem nos amado? Porque só tem coisa ruim, estou no cativeiro, estou sofrendo lá, não posso ir para a minha terra que amo, meu pai falou que a minha terra emana leite e mel, mas eu não posso ir para lá. Em que Deus nos ama? Então, meu irmão, guarda uma coisa que eu vou falar para vocês. Quando nós pecamos por causa da consequência maldita do pecado, que nos traz grande sofrimento, nós culpamos a Deus. E nos afastamos dele. É sempre assim, meu irmão. É assim que acontece com o homem. Desde Adão. Quem pecou foi Adão. Quem se afastou foi Deus ou Adão? Adão. Quem se escondeu foi Deus ou Adão? Então, sempre quando pecamos, nós culpamos a Deus de alguma forma. E como Yeshua disse lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os que guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Só amor. Então, se não guardamos os seus mandamentos, é porque não amamos a Deus. Rafael, então a igreja não está amando a Deus? Não está. Se está negando o mandamento de Deus, não está amando a Deus. Igual Israel. E o interessante é que fala mal de Israel. Mas está fazendo a mesma coisa. Eu li essa semana um pastor famoso, não vou falar de nome, que chegou e falou assim na internet, muita gente está me perguntando a respeito dessa guerra de Israel lá com os palestinos, você viu? Eu acho que eu sei quem é, mas eu não... Não vou falar o nome não. Aí ele diz, esse pessoal fica perguntando aí, Israel não tem mais nada a ver com a salvação. Israel perdeu. Isso aí é uma guerra.
como outras guerras, como a guerra da Rússia e da Ucrânia. E ele é famoso aí no Brasil. E nega a lei. Não estou dizendo que não é de Cristo, mas está com problema, porque não ama a lei de Deus. E você sabe o que eu compreendi esses dias? Uma característica de gente batizada no Espírito Santo é o amor a Israel. Sabe por quê? Porque se Deus ama Israel, o Espírito é de quem? Vem em nós, nos conduz um amor também a Israel. Então, se você não ama Israel, já tem um problema. A gente já pode começar a questionar. Amém? É por ignorância ou porque não tem o Espírito de Deus? São duas coisas. Né? Então, se não guardamos seus mandamentos, é porque não amamos a Deus. Israel não amou a Deus. E a igreja não está amando a Deus. Então, sabe o que a gente faz quando a gente não ama? A gente projeta esse desamor em nós no próprio Deus. É nós que não estamos amando. Mas se nós não amamos a Deus, nós projetamos esse desamor em Deus, dizendo que é Deus que não nos ama. Presta atenção para você ver se não é assim. Ou seja, se você rouba, você projeta que todo mundo rouba. É ou não é? Hein, gente? É isso. Se eu sou ruim, eu acho que todo mundo é ruim. Se eu sou adúltero, eu acho que todo mundo vai me trair. Se eu sou mentiroso, eu acho que todo mundo vai mentir para mim. Eu estou projetando, e é um mal humano. Nós projetamos aquilo que temos dentro de nós no outro. E não é diferente. Se eu não amo a Deus, eu projeto esse desamor em Deus. Já observou isso em você, meu irmão? Quem rouba pensa que todo mundo vai te roubar. Quem adultera pensa que todo mundo adultera. E quem não ama pensa que todo mundo também não ama. Pode observar que é assim mesmo. E o inimigo de nossas almas aproveita isso e nos convence com esse desamor que Deus nos abandonou. A primeira coisa que a gente fala, cadê Deus? É ou não é? Você pode ter certeza que você está nesse processo. Não está amando Deus. Você quer ver uma coisa que eu vi muito na igreja? Vou falar até de casamento, porque eu vi muito isso. A pessoa chega para você e fala, pastor, Deus me mostrou que essa moça é minha esposa. Mostrou mesmo? Mostrou. Tem certeza? Tem. Aí casa. Está tudo errado. Aí vira e pergunta, cadê Deus? Deus não tem nada com isso. Mas você começa a projetar esse mal-estar em Deus. E aí você culpa Deus. Mas foi você que fez. Não foi ele. Se o pai, se Isaac não desse certo o casamento dele, a culpa era de quem? De Deus. Porque Abraão mandou buscar a esposa que Deus queria para Isaac. Nesse caso, Isaac poderia, Senhor, qual que é? Tu me deste uma esposa, essa esposa está andando para trás, o que está acontecendo? Agora, no geral, o que eu vi acontecer é que a pessoa escolhe a outra e depois que não dá certo, culpa a Deus. Não é diferente com Israel. Então Deus levanta o profeta Malaquias nessa condição. Deus não me ama, porque Deus me largou no cativeiro, porque os meus inimigos foram mais fortes do que eu. Porque o meu pai falou que lá atrás Deus abriu o mar. Então Deus amava meu pai, mas não amava a mim. Porque quando eu precisei de Deus, o que aconteceu? Eu fiquei preso lá na Babilônia 70 anos. Cadê Deus? É ou não é? Então Deus vai corrigir isso. Deus vai corrigir. Deus vai entrar por misericórdia. Deus levanta então o profeta Malaquias e começa a fazê-los a pensar
e a entender que Ele os ama sim. Foi Israel que não amou a Deus, pois desobedeceu seus mandamentos. Deus é tão bom que ainda vai levar o povo a compreender que são eles que estão errados. E às vezes a igreja está precisando disso. A igreja está precisando de Malaquias, para mostrar a ela que está errada, não Deus. Porque Deus não erra. Deus conhece todas as coisas, Deus tem domínio sobre tudo. Deus não peca, quem peca é o homem. Muitas das vezes nós somos cabeçudos, difíceis. Achamos que Deus nos abandonou. Deus não abandona o homem, né? Nunca abandonou ninguém. É o homem que vira as costas para Deus. Às vezes nós estamos em situações difíceis porque Deus permite, porque Deus prova o coração de todos nós. Deus não mudou. A Bíblia está dizendo, em Deus não há sombra de variação alguma. Então Deus, quando o Rafael diz assim, Senhor, eu creio em Ti. No culto, então, é maravilha, né? Aquele louvor maneiro. Você, Senhor, como eu te amo. Aí o diabo chega e fala assim, Senhor, está dizendo que te ama mesmo. Deixa eu tocar lá. Você acha que isso é mentira? Aconteceu com quem? Jó. E Yeshua falou que estava acontecendo naquele período. O diabo tem pedido a Deus para te cirandar, Pedro, mas eu tenho decidido por ti. Às vezes o diabo fala, diz que te ama lá, Senhor. Dá um trabalho para ele, para ver se ele te ama mesmo. Aí abre a porta de emprego. Começa a ganhar uma grana. Aí você pergunta, meu irmão, por que você sumiu do culto? Eu estou cansado, sem tempo. Aí o diabo fala assim, tá vendo, Senhor? Olha lá. Ele não disse que te amava? Ele ama mais o trabalho que eu dei para ele, o que o Senhor deu para ele, do que a ti. É exatamente isso que acontece. Deus prova o coração dos homens. Então Deus levanta Malaquias para mostrar, para abrir o olho de Israel e mostrar que o desobediente é Israel, para mostrar que foi Israel que se afastou dele, não ele de Israel. Inclusive, não se afastou, tanto é que Israel estava voltando para Canaã. Porque se Deus tivesse se afastado, Israel tinha sido engolido pela Síria e pela Babilônia. Não existe história como de Israel. Foi dominado por povos, mas não foi absorvido por esses povos. Eu pergunto a você, cadê os filisteus? Foram absorvidos. Cadê os egípcios? Sumiu. Agora é árabe que tem lá, não é mais egípcio. Agora Israel foi dominado por vários impérios e nenhum desses impérios conseguiu absorver Israel. Você vai notar que o judeu fala assim, eu sou judeu brasileiro, judeu americano, judeu africano, mas sou judeu. Isso não é à toa. É porque Deus não permitiu. Então Deus vai levantar Malaquias e vai mostrar que quem não amou aí nessa história é um homem, não Deus. Veja em Malaquias 1:2. Olha o que ele fala. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizei, em que nos tem amado? O negócio está dando tudo errado. Perdi o emprego. Estou com dívida. O Senhor me amou em quê, Senhor? Estou preso. Quando eu volto aqui na minha terra, está dominada por outros povos. O Senhor me amou em quê? É isso que eles estão perguntando. Aí Deus diz, acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Primeira coisa que Deus está fazendo, comparando
Israel, Jacó com Esaú, que saíram do mesmo pai. E Deus está dizendo, vocês estão aqui vivos. Cadê Esaú? Então eu amei Jacó e odiei Esaú, aborreci. E Deus ama tanto a Israel que usou sua própria criação física para lançar um desafio e expressar quão profundo é o amor que ele tem por Israel. Jeremias 31, de 35 a 37, que diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Quem vai ganhar essa guerra? Qual é o propósito do Hamas? Vai conseguir? Por quê? Porque Deus amou Israel. A ponto de colocar a sua criação à prova. A ponto de lançar um desafio que se essa estrutura que ele criou aí falhar, Israel deixa de ser nação para sempre, diante de Deus. E ele diz assim, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, nós conseguimos? Hein? O celmômetro? Hein? Se o céu se o universo está em expansão, se você medir hoje, daqui a 5 minutos já não é mais. 5 minutos? Não, menos 5 minutos, né? Ó, medido os céus lá em cima e sondado os fundamentos da terra cá embaixo. Nós conseguimos sondar? Nós conseguimos sair daqui, fazer um buracão e ir lá no centro da terra? Só no filme do Júlio Verne. Viagem ao centro da terra, só aí. Agora, na realidade, não conseguimos. Também, se conseguimos isso, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O Senhor não está dizendo que eles não erraram. O Senhor está dizendo que eles o amam, que Ele os ama de tal maneira que Ele só vai deixar de amar se essas coisas acontecerem. Elas vão acontecer? Amor garantido. Inclusive, o apóstolo Paulo relembra deste amor de Deus por Israel. Vamos lá em Romanos 9, versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Quando Paulo volta a falar sobre esse assunto, é porque Deus está falando que isso não acabou. O amor de Deus por Israel não acabou. E tanto não acabou que o que está na boca do mundo inteiro é o quê? Israel. Você acha que só tem guerra em Israel? Não. A Rússia está deitando e rolando lá na Ucrânia. Alguém fala alguma coisa? Não. Mas Israel soltou uma bombinha, uma cabeça de negro ali. Crime de guerra. É ou não é? Genocídio. Israel não pode nem se mexer. Nem mostrando tá debaixo do... Não adianta. E é para não adiantar mesmo. Israel pode mostrar à vontade que não vai mudar o conceito mundial a respeito de Israel, porque há uma preparação do espírito de anticristo para que Israel seja odiado por todas as nações, menos por uma nação. Porque José teve um filho, não é? Você lembra dessa profecia? Que o filho de José é como um boi selvagem. E seus chifres, hein? E com seus chifres, Deus vai fazer o quê? Espalhar os ímpios. Quem são os chifres?
Israel é igreja. Não vem de José? Efraim é? Ele não troca o braço e fala, não, filho, eu sei. O mais velho será uma grande nação, poderosa, Israel. Mas a outra será uma multidão de povos e nações. Quem é essa? Igreja. E com esses 2 chifres, Deus vai rechaçar os ímpios. É com a igreja e com Israel. Então, não adianta você dizer que não está nesse meio que você está. Então, Paulo fala desse amor. E também relembra na Bíblia que Deus chama Israel de filho primogênito. Veja em Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. É o primeiro entre as nações. E nos 10 mandamentos está escrito em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pergunto, Deus não é pai de Israel também? Não está dizendo que Israel é o filho primogênito de Deus? Então, vale essa lei, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a sua terra? Vale, tem que honrar a Deus, não é verdade? E aqui cabe chamar a atenção para um fato. Veja João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos. Se você é filho de Deus, você tem que honrar quem? Seu pai. Senão você quebra o mandamento. Ele é seu pai. Na hora do aperto você fala, ô papaizinho querido, mas quebra o mandamento. Você tem que honrar a Deus, meu irmão. Ser filho de Deus. E Yeshua nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E se Deus é nosso Pai, nós temos que amá-lo e honrá-lo como nosso Pai. E Israel, pós-exílio babilônico, já não dava a honra devida de pai a Deus. E Deus reclama. Quem é pai aí, levanta a mão. Imagina teu filho vira para você, depois você trabalhou, por fralda do indivíduo, deu banho no indivíduo com febre, você preocupado, faz comidinha pro indivíduo, aí ele olha para você e fala, ó, sabe de uma coisa? Vá se virar, não quero nada contigo. O que você sente? Alegria? Como Deus se sentiu quando Israel fez isso? Virou as costas para o pai. Deus tratou Israel com tanto carinho. Pois é, Deus corrige com açoite a quem ama. E o açoite de Deus são os homens. Ele usa homem e açoita homem com homem. Ó, presta atenção. Israel já não estava dando, e Deus vai reclamar lá em Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está minha honra, Israel? Cadê minha honra? Vocês me desonraram. Desobedeceram meus mandamentos. Falaram que meu mandamento acabou. Falaram que meu filho Yeshua cumpriu todo o mandamento, logo ninguém mais precisa cumprir meu mandamento. Isso é desonrar a Deus. Silêncio total. É desonrar a Deus. Deus está questionando, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Ainda que vocês não me considerem pai, vocês me considerem Senhor, cadê o temor a mim? Ó, diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizer, em que temos nós desprezado o teu nome? Somos arrogantes ainda. Em que nós estamos desprezando o seu nome? Ele vai dizer. Eu sei que Deus está falando com aquela geração pós-exílio. Porém, nós somos filhos de Deus e sacerdotes também. Você é sacerdote?
Pela ordem, é sacerdote. Então essa palavra encaixa em nós. Não é? Glória a Deus, meu irmão. Logo devemos honrar e temer a Deus em todo o tempo de nossas vidas. E aquela geração não honrava nem temia a Deus. E eles já não tinham nem noção em que estavam desonrando e desprezando a Deus. E a pergunta entre eles era: em que temos nós desprezado o Senhor? Perdeu consciência de tudo. Meu irmão, tem um texto bíblico que diz que um pecado faz o quê? Não, o pecado faz o quê? Separação entre vós e vosso Deus. Você começa a perder consciência de quem é Deus. Você começa a perder consciência no que você está errando com relação a Deus. É terrível isso. E isso aconteceu. Olha a pergunta, já não tinha mais noção em que temos nós desprezado o teu nome. Deus vai responder. Deus não deixa sem resposta. Malaquias 1, 7 a 8. Vê se você está nesse esquema. Ofereceis sobre o meu altar pão profano. Coisa que não tem valor nenhum. E dizei, em que havemos profanado? Nisto que pensai que a mesa do Senhor é desprezível. Eu vi muito isso na igreja. Tem um negócio velho lá em casa, traz para a igreja. Você está desprezando Deus. Você viu isso? Quem viu isso? Hein, gente? Fala aí, você viu isso nas igrejas? Leva para lá. Aí leva para lá. Ninguém usa, ninguém quer, leva para lá. Você está desprezando a Deus. Sabe por quê? Nós temos mulheres, filhos. Temos as mulheres, maridos e filhos. Não é? Você ama seu filho? O que você dá para ele? O que não presta ou o melhor possível? E sabe por que você faz isso? Porque você ama. Quando você pega seu filho e dá o desprezível para ele, você está dizendo o que para ele? Ele não importa. Ele não importa. E você não o ama. E é isso que Deus está falando aqui. Vocês estão trazendo pão profano, profanando a minha casa. Em que havemos profanado? Nisso que pensai. Pensa que a mesa do Senhor é desprezível. Rafael, eu nunca pensei nisso. Mas o que era não usado por você, que você trouxe para a congregação. Então você está dizendo a Deus o quê? Que lá não tem valor. Porque eu dou o que eu não uso. Davi não fez isso. Davi foi lá arrumar um monte de Sião, que na época o dono, acho que era Araúna, não me lembro bem o nome. Araúna, né? E ele falou, não, rei, você faz aí o que você quiser. O que Davi falou? Eu não adorarei nada, não farei nada, meu Deus, sem que me custe alguma coisa. Diferente. Ele podia aceitar o que o dono falou? O dono estava dando de coração. O dono também estava honrando a Deus. Toma aí, você pode fazer o que você quiser. Deus abençoou esse homem. Esse homem estava honrando a Deus. Mas Davi se botou na posição de honrar a Deus. Então, eu honrando a Deus, não vou fazer nada que não me custe coisa alguma. Olha, isso é compreender quem é Deus. Mas a gente perde a noção. A gente perde. E aí profana Deus e com a nossa atitude, a gente está dizendo que Deus é desprezível, mas com a nossa boca a gente está dizendo te amo, Deus. Até esse louvor que não sei cantar, mas tem, né? Te amo, Deus. Aí os olhinhos piscam, derrama lágrima. Aí, o que traz para a casa do Senhor? O que não está usando. O que tentou dar para alguém não quis. O que não serve para você. O resto. Aí vem, fica todo feliz. Só que Deus não se agrada dessas coisas.
Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? O que é um animal cego? Animal cego serve para o fazendeiro? Não, gente. Ele não pode vender. Você sabe que animal cego tem dificuldade de cruzar? Se você deixar o animal cego, um macho cego, ali, ele dificilmente vai cruzar, ele não enxerga. Então é um animal que dá mais prejuízo do que... E mais, ainda que ele cruze, a cegueira dele pode ser genética. Aí vai começar a criar um rebanho de cegos. Então para mim não serve. Ah, não serve? Não. Então leva lá para o templo. Oferece a Deus. Não serve para você. Aí você dá para Deus. E fica todo feliz. Só que Deus não. Será que Deus recebe esse seu donativo, essa sua honra que você está querendo dar a Deus? Ele vai dizer que não recebe isso não. Ele pergunta, ó, oferecer em sacrifício um animal cego, isso não é mal? Ó, e quando oferecei o coxo ou doente, isso não é mal? Só coisa que não serve para você. Você não quer um animal coxo. Animal coxo é aquele que manca das pernas, ele cruza? Não. A vaca coxa, ela consegue ter a montada do boi? Não. O boi coxo consegue fazer a montada? Não. Ah, então sabe o que eu faço? Ou eu mato. Ah, não. Dá lá para o sacrifício a Deus. Meu irmão, eu não vai receber esse troço. É troço mesmo. E quando oferecei o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, que Deus está falando. Dá o coxo para o governador, vê se o governador aceita. Pois é. Você chega lá com, sei lá, com a sua caixa de som toda quebrada, que não funciona, e fala, governador, para te ajudar aí na campanha. O que o governador vai fazer? Joga esse lixo fora. Nem ele vai aceitar. E o que levou também. Olha o que Deus fala. Olha, apresenta ao teu governador. Terá ele agrado de ti? Claro que não, meu irmão. Se não serve para você, não serve para o outro. Tem muita gente que quer fazer benesses para o mais pobre. Aí pega a roupa rasgada, o tênis que não funciona mais, cheio de fúria e dá. Como assim? Que amor é esse? O que a gente faz demonstra amor, não, meu irmão. Porque se eu dou só coisa que não presta, é porque eu não amo a pessoa que está recebendo. Eu não a honro. Olha o que ele perguntou. Aceitará ele a sua pessoa? Ele vai rejeitar até você, diz o Senhor dos Exércitos. E isso é para nós também, pois somos tentados a oferecer oferta de coisa que não usamos mais, ou não queremos mais, no altar do nosso Deus. Tem um texto bíblico, meu irmão, que é tremendo. A Bíblia diz assim, lançai o teu pão sobre as águas, que por certo ele retornará. Mas seu pão aí significa o seu pão. Seu pão é o quê? É aquilo que te alimenta. Porque se não te alimenta mais, não adianta. Isso não é amor. Deus não vai aceitar isso. O capitalismo ou o comunismo, egoísmo, a ganância, enfim, o sistema de pecado que nos cerca é favorável a um culto sem excelência a Deus. Você vê que o pessoal vai para a igreja descumprindo o mandamento, não é? Já vai no domingo, já está descumprindo o mandamento, chega lá, pô, a seleção brasileira vai jogar 10 horas, começou 9h30, os caras estão nervosos. É, gente, tudo nervoso, está 10 horas. Pois é, fica tudo com o celular ligado. Senhor, não pode ser externo. Isso é uma vergonha. Vergonha. E Deus não aceita. Depois as coisas ficam ruins, ainda Deus, eu te servi a vida inteira. Mentiroso. Não serviu.
Às vezes você está dentro do culto pensando uma coisa lá fora. Coisa horrível. Pensando na vizinha, na morte da bezerra, ou seja lá o que for. Menos em Deus, menos em adoração, menos em entrega. Você não está se entregando a Deus, você não está glorificando, honrando a Ele. Meu irmão, se o Lula te convidar, você lá no palácio, como é que você vai? De jeans rasgado? Não, eu estou dizendo com o presidente. De jeans rasgado? Não, não é isso. Entende o que eu estou dizendo? Ele tem autoridade. E nós estamos errados, temos que orar por ele. Se ele te convidar para ir lá, tu vai colocar sua roupa rasgada, seu tênis velho e sua bolsa esfarrapada e vai? Ó, vou dizer uma coisa, você nem vai entrar. O cara vai olhar para você, não. De bermudão, rasgado. Se um presidente, pode ser o Lula ou outro qualquer, se o presidente te chamar, olha, tem um banquete nos Estados Unidos, que quando você é convidado 1 mês ou 2 meses antes, as pessoas começam a procurar roupa nas lojas mais caras. Vocês já viram um banquete americano no final do ano? Como é que eles vão? Com aqueles cabelão aqui, comprido, pendurado, na orelha, aqui. Não, meu irmão, vai assim não, quem vai entrar? Vão todos na beca. Para honrar quem? O presidente. Deus está condenando isso? Não, ele está falando aqui, faz com o governador para ver se ele te aceita. A sua pessoa. Ele não vai aceitar, gente. Se o Lula hoje te chamasse, não vem que eu vou dar um almoço aqui. Você ia ficar bem. Vou ligar até o pastor Rafael. Pastor Rafael, pergunta Daniel, você tem um vestido maneiro aí? Ia mandar fazer aí, Sonel. Cadê aí? As joias. As joias. Você ia toda avacalhada. Não vai, né? Deus está questionando isso em nós. Como é que você vem para cultuar a Deus? Você vem para cultuar a Deus por obrigação, Deus não te recebe. Ou você vem dizendo assim, esse dia é do meu Deus. Eu não quero saber do resto. Ah, mas eu estou com um problema. Senhor, cuida do meu problema e não de Yeshua. Agora eu quero vestir roupa sacerdotal. Quero dar o melhor de mim para ti. Aí Deus recebe. O melhor não é financeiro, não. Porque aquela mulher estava do lado do gasofilácio e Yeshua viu um monte de gente colocando dízimo. E a mulher botou só as moedinhas que não valia nada. Ele falou, essa deu muito mais. Honrou a Deus. Sabe por quê? Ela deu tudo que tinha de coração. Então não é quantidade monetária. É o que você tem no seu coração. Será que o Shabat para você é um peso? Ou o Shabat para você é uma alegria? Porque você está servindo ao teu Deus. Será que o Shabat é o banquete presidencial? É um banquete. Aí é que está. É isso que Deus quer que nós entendamos. É isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Honrar a Deus. Muitos acreditam que Deus não importa com o tipo e qualidade da oferta oferecida por nós. Muitos acham, não, dá isso aí mesmo. Deus não vai ligar, não. Deus não está ligando para isso. Mas isso é o conceito da pessoa. Deus importa, sim. Mas esse também é um pensamento maligno e um grave engano. Você quer ver? Quem serviu o diabo sabe o que eu estou falando. Vai com o centro espírito da maneira que tu quer. Não põe as roupas lá que ele manda pôr, não. Você vê. O que ele faz contigo? Bate. Faz passar vergonha. Ó. Olha aí, ó. Até o diabo, meu irmão. E você despreza o Criador dos céus e da terra, que o diabo sabe que existe e estremece.
Nós devemos oferecer o melhor de nosso tempo e vida ao Senhor. Tem gente que fala assim, já fui lá na... Agora eu só penso nas minhas coisas. Fica de domingo a sexta só pensando nas suas coisas. E aí chega no Shabat, pega a fé na gaveta, onde você deixou, pega a Bíblia, e aí vem. Mas dentro do coração não está aquele gozo e aquela alegria de um grande jantar, de uma grande festa. Porque o nosso Deus pode todas as coisas. E Ele é digno das melhores honras que possamos dar. Ainda que as nossas honras sejam pequenas. Mas tem que ser o melhor de nós. Deu para entender? E melhor do nosso tempo e melhor dos nossos bens também. Nós desenvolvemos um conceito errado de achar que Deus aceita qualquer coisa. Mas não é assim. Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Não está escrito isso em Devarim 6:5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas. Primeiro é amar a Deus. Não é amar marido, esposa, filho, bens. Não. Primeiro é amar a... Porque foi Ele que criou todas as coisas. Deus é grande. Sua glória está infinitamente além da nossa capacidade de compreendê-la. Por isso, devemos prestar um culto de excelência ao nosso Deus. Devemos nos entregar, honrá-lo, através da qualidade dos nossos dízimos, ofertas, louvores, oração, dedicação à obra de Deus. Pois Deus entregou por sacrifício para nos salvar o melhor dele, o seu filho. Ele não mediu. E ele fez uma prova com Abraão. Ele ia dar o filho dele, a descendência de Abraão. Ele provou Abraão para ver se Abraão daria o seu filho a ele. Porque Deus certamente já tinha decidido dar o seu filho a Abraão. Tanto é que Yeshua nasce da descendência de quem? De Abraão. Se Abraão gaguejasse, fala, não, meu filho, não, Senhor, demorou 13 anos, agora tu está querendo que eu mate ele? Escolhe outro, Senhor. Eu não. O que Deus ia fazer? Buscar outro. Você acha que Deus sabia a resposta de Abraão? Não, Deus não queria nem saber. Deus provou, tem que ser o quê? De vontade própria. Voluntariamente. Não pode ser empurrado, não pode ser obrigado, tem que fazer com prazer. Gente, quanto mais eu leio aquilo ali, mais impressionado eu fico. Abraão esperou 13 anos ter um filho. Quando tem um filho, o que acontece? Deus chega com 17 anos, se não me engano, e dá o seu filho em holocausto. Sabe o que significa isso? Você sabe? Matar ele e depois queimar. E queimar em oferta. Derramar o sangue dele e queimar em oferta a Deus. E Deus não falou assim, olha, é brincadeirinha. Falou isso para ele, não. Abraão não tinha onde ler, não, mas aí Deus enviou o anjo. Não tinha, não, né? Deus falou, me dá teu filho aí em holocausto. No lugar aonde eu vou mostrar, não é em qualquer lugar, não. Sabe que lugar é esse? Hein? Tu não sabe, gente. Aonde? No monte do templo, onde está aquela mesquita miserável. Vai lá. Não é em qualquer lugar, não. Não é à toa que o templo é construído ali. O templo ali que Deus mandou construir é a junção do amor de Deus ao homem com o amor do homem a Deus. É ali. É por isso que destruiu. Por quê? Porque Israel não amou a Deus, desobedecendo seus mandamentos. Coisa que a igreja também está fazendo. Porque a igreja está ensinando que o mandamento de Deus acabou. O máximo é assim, Jesus cumpriu por nós. Mas está escrito lá, anulamos a lei pela fé, Romanos 3,31. Não, antes temos que estabelecer a lei.
Nós somos salvos não pela lei, pela graça, para estabelecermos a lei. E se você assim não faz, é que você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, o que Yeshua falou? Ele disse assim: aquele que obedece os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se me ama, é amado de meu Pai. E se é amado de meu Pai, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. O contrário é verdadeiro? É. Se você tem os mandamentos e não guarda, é porque não me ama. E se não me ama, o Pai não te ama. E se o Pai não te ama, não viremos fazer morada em vós. Glória a Deus. Yeshua repetiu isso várias vezes. Veja em Mateus 22:17, respondeu-lhe Yeshua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Tem que entender. E às vezes as pessoas não entendem. Ontem nós estávamos lendo uma maneira de entrar no reino dos céus, a única, né? Ser lavado com a água e receber o Espírito. É verdade? Senão não é no reino dos céus. Ó, o que o Senhor está dizendo? Entender. Se você for lá na parábola do semeador, o que Yeshua explica? Que se você recebe a palavra do reino e não a entende, o diabo vem e... Se você não entende, Deus gosta que você entenda. Se você não entender, o diabo vem e te rouba. E Deus te chama de beira de caminho. Recebe, mas não produz nada. Por isso que ele está falando aqui, ó, que você tem que fazer com entendimento. Deus é grande, sua glória está infinitamente além da nossa capacidade de compreender. Por isso devemos prestar um culto de excelência ao nosso Deus. Devemos honrá-lo através da qualidade dos nossos dízimos, ofertas, louvores, dedicação à obra de Deus. Pois Deus entregou por sacrifício para nos salvar o melhor dele, o seu Filho, como eu já havia dito. Veja em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira, é inexplicável, e na ponta desse amor máximo, Ele entregou o que Ele tem de melhor, o Filho dele, por amor a nós. Então, é justo Ele exigir o melhor de mim? Não ofertaríamos a este Deus que nos ama tanto o melhor de nós? E lembra de uma coisa, oferta que não são voluntárias e não trazem amor, cuidado, gratidão, não são aceitas por nosso Deus. Deus quer que seja voluntária. Quando a gente casa, a gente quer a esposa do nosso lado de forma voluntária ou obrigatória? Voluntária. Você quer conquistar o coração da sua esposa, ela não é? Quer ela voluntariamente ao seu lado. Deus te quer voluntariamente ao lado dele. Deus não te quer falar assim, ó, se tu não andar comigo, eu te levo para o inferno. Ele não quer isso. Ele quer você andando do lado dele, dizendo assim, eu faço porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E Deus diz que eles traziam essas ofertas ruins e depois sabe o que faz? Suplica o favor de Deus. Não é assim que ele faz? Hein? O aperto vem, você só deu coisa que não serve para nada, mas quando o aperto vem, você vai pedir o favor de Deus. Malaquias 1:9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de vós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa? Ele não vai te ouvir. Às vezes tem pessoa que fica na igreja a vida inteira, pedindo e clamando, e Deus não responde. É porque também um caso é esse.
você não está dando o seu melhor para aquele que é digno de receber o melhor. Então, ele não aceita a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus estava ouvindo também o que eles ficavam pensando em seus corações. E cuidado, hein? Rafael está ameaçando a gente ou não, mas está escrito aqui. Lembra que Deus vê o coração do homem, não vê? Às vezes você está falando uma coisa, mas no coração tem outra. Deus sabe a sua verdade, a minha verdade. E eles deviam conversar entre si a respeito do que estavam achando dos serviços no templo. Isso é terrível. O culto e a adoração a Deus. Eles diziam que era só canseira e desprezavam o culto. Sabe que tem gente na igreja assim? Não quero mais. Tem ou não tem? Estou cansado. Isso é só canseira. Malaquias 1,13. Dizei também, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, o coxo doente. Assim trazei a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. O Senhor estava ouvindo no coração. O cara chegava lá na hora de adoração do Senhor, lá no templo. Não aguento mais isso. Não falava para ninguém, só pensava. Mas Deus está sabendo. Então Deus amaldiçoa aqueles que agem de forma a desprezar as suas coisas. Então todo mundo que faz assim será maldito. Ó, Malaquias 1,14. Mas seja maldito o enganador, que tendo o animal macho no seu rebanho, o vota e sacrifica ao Senhor que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre todas as nações. Então, maldito é aquele que trata as coisas de Deus dessa forma. Então, Deus usa Malaquias para corrigir também os sacerdotes. Veja em Malaquias 2,1. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Deve ter arrepiado até os cabelinhos. Vem correção de Deus. E nessa correção aos sacerdotes, Deus nos revela uma coisa importantíssima. Presta atenção. Somos nós que temos de tomar a decisão em nossos corações de honrar o nome de Deus. Pode ser obrigatório. E nós, sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, que já reconhecemos Machia, temos de coração que honrar o Pai e o Filho. E uma coisa que eu percebo é que tem congregação que honra o Filho, mas não honra o Pai. Tem congregação que honra o Pai, mas não honra o Filho. Mas nós, que conhecemos o Pai e o Filho, temos que honrar o Filho, senão não honraremos o Pai. Está escrito isso. Veja em João 5,23. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então nós ainda temos uma coisa além, porque nós já temos a revelação de quem é o Filho de Deus. Então, sendo ele Filho de Deus, nós devemos honrá-lo ou devemos matá-lo, como na parábola que ele contou. Hein? A parábola que ele contou é essa, que um grande fazendeiro arrendou sua terra e viajou e falou, eis que enviarei o meu filho, e eles o honrarão. Quando chegou o filho, que eles fizeram? Vamos matá-lo, porque a gente herda. E mataram o filho. Como que nós vamos fazer? Honrar o filho ou matá-lo? É uma escolha sua. E eu também não posso honrar o filho e desconsiderar o pai. Eu tenho que honrar o filho para que também, igual eu honro o pai, porque o pai enviou o filho. E se eu desprezo o filho, eu também desprezo o pai. E se eu desprezo o pai, eu desprezo também o filho, porque o filho foi enviado por ele. Esse é o grande problema da tal da Trindade. E isso é perigoso. Muito perigoso. E se não fizermos isso, Deus mesmo envia maldição. Honrar ou não honrar o nome do Pai está em nossas mãos. Veja como Deus fala aos sacerdotes em Malaquias 2:12.
se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicai a isso ao vosso coração. Deus não deu a terra de Canaã para Israel? As nações não invadiram a terra de Canaã, então as bênçãos já estavam amaldiçoadas. Isso significa o quê? Que Israel não estava fazendo o que Deus mandou fazer. Que Israel já tinha quebrado o pacto. E Deus, para corrigir os levitas, os relembra do pacto dele com o patriarca Levi. E como Levi reagiu diante deste pacto. Veja em Malaquias 2, de 4 a 6. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse. E ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz, e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Ou seja, ele separou pessoas da desobediência do mandamento de Deus, porque iniquidade é desobedecer o mandamento. A lei da verdade, que é a lei de nosso Deus, sempre esteve na boca de Levi. Se a boca fala do que está cheio o coração, você deduz que a lei de Deus sempre esteve no coração de Levi. Então Deus relembra a Israel a função do sacerdote dentro do pacto com ele. Veja em Malaquias 2,7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Você é o quê? Sacerdote? Então o que tem que ter no teu coração? A verdade da palavra de Deus. Porque os homens, ao chegar a nós, têm que encontrar o quê? Instrução verdadeira e os mandamentos de Deus. Porque nós somos mensageiros em Yeshua do Deus dos Exércitos. E isso é para nós também, pois Yeshua nos fez reis e sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, aqui na terra, para Deus. Veja em Apocalipse 1, de 5 a 6. E da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e um príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdote para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E se somos sacerdotes por meio de Yeshua, a nossa função é guardar o conhecimento de Deus e devemos andar e instruir os homens a respeito do único caminho da verdade que leva à vida. Pois nós somos os únicos homens na face da terra que conhecem o caminho, a verdade e a vida, que é Yeshua, o Filho do Deus de Israel. E ensinar os homens as leis de Deus. Veja como os sacerdotes estavam fazendo em Malaquias 2,8. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Ó, se eu digo que a lei de Deus acabou, eu estou fazendo as pessoas tropeçarem na lei. Ó, corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se eu digo que a lei acabou, eu estou levando pessoas a quê? Tropeçarem na lei. E estou corrompendo o pacto, que é a nova aliança. Porque quando Deus anunciou a nova aliança, ele falou o quê? Tirarei o teu coração de pedra, meterei um coração de carne, escreverei os meus mandamentos em vossos corações, meterei o meu espírito em vós e serei o vosso Deus. Se eu digo que a lei de Deus acabou, eu estou corrompendo o pacto. Estou fazendo as pessoas tropeçarem na lei. Se somos sacerdotes gerados por
meio de Yeshua, que disse que em Mateus 5,17, não pensei que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Como alguns dizem que a lei de Deus acabou a desprezando, visto que está escrito em Provérbios 28,9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua ação é abominável. E sabe o que o próprio Deus fala a respeito dos que desprezam a lei dele? E ele não está falando só com Israel, e sim com toda a terra. Veja em Jeremias 6,19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e quanto à minha lei, rejeitaram-na. Ó. Por essa razão, Yeshua diz em Mateus 5,17, não pensei que vim destruir a lei e os profetas, pois Deus vai pegar este mau pensamento deles, que a lei de Deus acabou, e lançará sobre eles. E veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito em Romanos 2, de 12 a 13. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aí, ó. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Olha aí, ó. Em Malaquias, Deus também condena o casamento daqueles que são pactuados com ele, com os filhos de deuses estranhos. Coisa que a igreja nem está ligando. Olha aí, Malaquias 2, de 10 a 12. Não temos nós todos um mesmo Pai? Quem é nosso Pai? Deus. Não nos criou o mesmo Deus? Verdade. Por que nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido aleivosamente, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. Que santuário é esse? Meu corpo. Se eu caso uma pessoa de outra fé, seja lá qual for, eu estou profanando o templo do Senhor. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Não importa se é sacerdote, se é Cohen Gadol, seja lá quem for. Inclusive, falamos deste assunto na paraxá passada, lembra? Nós falamos sobre isso. Tanto o que vela e o que responde é um ditado que, em suma, significa qualquer pessoa que fizer isso, inclusive os que fazem e depois oferecem dons ao Senhor, como se nada errado estivesse feito. Não tem gente assim? Não tem pastor que separa a casa separa a casa, e depois vai se apresentar diante do Senhor? Pois é, esses também serão cortados. Inclusive isso de casamento de quem é aliançado com Deus, casar com ímpio, é repetido para a igreja de Yeshua, lá em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você imagina, você é crente, casa com um macumbeiro, com um católico, com um incrédulo, como é que você vai fazer? O que comunhão tem a luz com as trevas? Um é luz, outro é trevas. Ou as trevas vão se apagar, vão subjugar a luz, ou a luz subjuga as trevas. Que harmonia há entre Machia e Belial? O que parte tem o crente com o incrédulo? Hein? Ó, e que consenso tem o santuário de Deus, seu corpo, com ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus,
e eles serão meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor. Não é para andar com ímpio. E não toquei coisa imunda. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí você pergunta, o que é tocar coisa imunda? Hein? Hã? É o quê? Cadáver. Não é só isso não. Não, tem outras coisas. Nesse caso aqui, tocar coisa imunda, como que Deus chama o ímpio? De animal imundo. E como chama o santo? De animal puro, ovelha. Se uma ovelha casa com um animal impuro, ele vai ter relação sexual. Então ele vai fazer o quê? Tocar no imundo. É isso que ele está falando aqui, ó. Não toquei coisa imunda. E a igreja tem feito isso como normal. E isso não é normal. Ah, mas eu casei e a pessoa se converteu. Minha irmã, isso não é regra. Isso não é regra. Pode acontecer? Até pode. É uma exceção. Pode acontecer? Pode, porque Deus é misericordioso. Mas Ele está fazendo para você, Ele está dizendo para você não fazer. A Bíblia diz que quando eu toco uma prostituta, eu faço um só corpo com ela. Se eu toco um imundo, eu faço um só corpo com o imundo. Então Deus, por volta de 400 anos antes, anuncia, mais uma vez, a vinda de Yeshua e de seu precursor Yohanan, que hoje em nossos dias já aconteceu. Isso em Malaquias. Veja que maravilha em Malaquias 2, de 1 a 2. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto. Por isso que eu chamo muitas vezes Yeshua de anjo do pacto. A quem vós desejai. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo de fundidor e como sabão de lavandeiro. Ele vem queimar, quando você é batizado no Espírito Santo, o que acontece? Queima o pecado no seu coração. E ele lava com a palavra e somos purificados. E Deus também anuncia coisas que hoje em nossos dias ainda não aconteceram por meio de Malaquias. A restauração física e espiritual de Israel, para a igreja de Israel e também de todos aqueles aliançados com Deus por meio de Yeshua, que já veio. Veja Malaquias 3, de 3 a 6. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor oferta em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Então, agora não está sendo, mas um dia voltará a ser. E como nos primeiros anos, e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que desfraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Daí a razão de Israel existir até o dia de hoje. Shabbat Shalom.